Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 24 até o fechamento basicamente ali do mês, 24 a 28 de junho, porque o fechamento do mês vai acontecer aí no final de semana, dia 30 vai acontecer no domingo, enfim, última semana do mês de junho. Passa rápido, o semestre está acabando. E aí? E a nossa bolsa, será que recupera para essa última semana do semestre, última semana de junho? Vou comentar a respeito aí do Ibovespa, lembrando dólar, juros, Petrobras, Vale, S&P 500, petróleo, minério, 5 índices setoriais. Então vamos juntos aqui nessa radar da semana. Lembre-se, primeiramente agradecer você que já é membro aqui do canal, está tendo acesso antecipado a esse conteúdo, aí tendo acesso já no sábado, domingo, segunda também, ou seja, você tem esse acesso aí, e na terça-feira eu torno público aqui esse conteúdo, ou seja, já mais aí para do início, né, da semana, vamos dizer assim, quase no meio da semana eu torno o conteúdo público aí, o radar da semana, mas quem é membro DV Comunidade, é só clicar aqui em membros, vai ver lá o que é esse membro DV Comunidade, já tem acesso a esse conteúdo aqui como radar da semana. Vamos lá então, vamos começar com o Ibovespa, vou ampliar aqui minha tela, começando aí com o Ibov com alta de 1,4% na semana, essa alta aconteceu em cima de uma região importante de suporte, que é dessa região de vários topos anteriores, retração de Fibonacci 61,8%, fechou uma vez abaixo, já voltou para cima, isso é um ponto positivo, testou ainda o 118,755, lembrando que isso aqui eu já venho destacando algumas semanas, não que iria bater aqui e voltar a subir, mas é um ponto de avaliação, é onde a gente avalia onde o BOV pode recuperar. GPS da tendência, que na semana passada tinha acabado com 90%, significa dizer sobrevendido, ele continua sobrevendido, tá? O GPS da tendência está agora com 86% das ações, de 100 ações, 86 ainda estão dentro de um contexto de tendência de baixa. Mas isso submete a uma chance de acontecer o quê? Um processo de recuo, de correção. Ou seja, do Ibovespa ou fazer isso aqui, testar as próximas resistências ou lateralizar. Seria indo por a questão do GPS, esse é um indício de recuperação. O que começa a confirmar essa chance de recuperação? Início dessa semana, superar a máxima desta última semana, que na minha expectativa seria o caminho mais provável. Só que isso já submete que o Ibovespa vai entrar numa forte movimentação para cima? Não. Por quê? Porque ainda, por mais que seja, aumente a chance, superou essa máxima, aumenta a probabilidade de quê? De testar níveis de resistência, como média e fundo anterior. Aqui que a gente começa a verificar a chance de ganhar força, ou seja, onde vai bater em resistência. Se, por exemplo, o Ibovespa conseguir fechar essa última semana de junho aqui acima das médias, seria um sinal realmente bom. Tá? Um sinal realmente bom. Porque provavelmente lá no gráfico mensal a gente teria um fechamento, se fecha acima do 123,760, no gráfico mensal a gente teria um candle de recuperação com fechamento acima da máxima, ou seja, acima da média. E isso representaria um candle assim, ó, de alta. A chance maior de gerar um fundo ascendente em zona de suporte, aumentando a probabilidade de ter um próximo movimento de expansão do Ibovespa. Então, essa semana é uma semana importante para o índice. No primeiro momento, para testar os próximos níveis de resistência, confirmar aqui, olhando para o gráfico diário, ó, confirmar essa superação, que ameaçou gerar topo descendente, fez esse sinal de um topo descendente, só que fechou muito próximo da máxima e próximo de romper a máxima do candle de reversão chamado de estrela cadente. Então, se romper essa máxima aqui, ó, se fizer esse rompimento, de novo, eu alterei aqui a tela, se fizer esse rompimento aqui, a gente tem um sinal de reversão do topo e aumenta a probabilidade justamente de subida. Lembrando, o gráfico diário continua dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Para ter uma expectativa maior de subida, Ibovespa tem que romper, pelo menos para mudar, tem um indício de reversão dessa tendência. Ideal que o Ibovespa faça um rompimento aqui do 123.245. O rompimento do 122.482 é um ponto já importante, mas ideal é que o Bovespa venha superar essa máxima aqui, ó, esse ponto aqui.
E outro ponto, mesmo que não ganhe tanta força de imediato para cima, que não retorne mais para baixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Também é um indício de poder gradativamente ganhando força para cima o Ibov. Indo aqui para falar do dólar, o dólar na semana passada conseguiu fechar ali em alta, deixa eu só verificar a questão do ajuste, tá? Já tirei. Fechou em alta aí na semana, com alta de 1,03%, uma sequência aqui boa de alta do dólar, 5 semanas consecutivas de alta. Tendência de alta pelo gráfico semanal. Se a gente olhar para um gráfico mensal, o dólar está batendo aqui na região que eu diria mais importante de resistência, antes lá das máximas, né? Que é a região em torno de 5.450. E podendo atingir um próximo nível que seria, tem 5.509 resistência, depois do 5.509 vai ter resistência no 5.548. Aí acima dessa região a gente vai falar em 5.665. São os níveis mais relevantes de resistência para o dólar, que está dentro de um viés de alta, já vai vindo aqui para o seu 6º mês consecutivo de valorização. Gráfico semanal não tem sinal de baixa. O primeiro sinal de baixa para o dólar seria ter algo aqui perdendo a mínima desse candle aqui, dessa última semana, que está em 5.378. Gráfico diário tem um sinal de enfraquecimento? Não, está dentro de uma correção que começou de maneira fraca. Correção da atual tendência de alta. Então, segue alinhado para cima. E enquanto não gera nada relevante para baixo, como, por exemplo, a perda da mínima dessa última semana que está aqui, segue ainda apontando para cima. O que seria mais aumento de pressão vendedora, fechamento abaixo da média com nova mínima nessa próxima semana. Mas a expectativa é de correção para o dólar, de poder ou ter um movimento lateral ou um movimento de baixa. Tá? Essa seria a expectativa, apesar de não ter nada muito relevante para baixo ainda a moeda americana, mas pelo gráfico diário já iniciou uma correção da atual tendência de alta de curto prazo. No DI, nós tivemos aqui nos juros, né, o contrato futuro aqui do DI, tivemos uma sinalização de baixa no gráfico semanal, a confirmação de um topo em nível de resistência. 3 testes nessa região, ali por volta dos 11,30, não conseguiu fechar acima e, pelo contrário, gerou um sinal de baixa. Oscilação abaixo da mínima dessa última semana, que ficou em 11,11, aumenta a probabilidade de acontecer uma correção da atual tendência de alta, ou seja, de entrar um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral. Então, oscilou abaixo do 11,11, isso aumenta a chance de poder vir a testar uma região de média, uma região de topo anterior, enfim, uma região ali por volta dos 10,85. Seria aí um caminho mais provável caso venha fazer essa perda de mínimo, que é algo até coerente, né, com o Ibovespa. Né? Se a gente tem aqui uma redução dos juros futuros, gera uma expectativa positiva para o Ibovespa. Quando você tem juros futuros ganhando força para cima, você tem a nossa bolsa perdendo força, que é o que aconteceu aí recentemente. Esse semestre, né? Olha só os juros futuros, ó, mínima, aqui está a mínima, olha onde veio para cá. O que aconteceu nesse semestre com nossa bolsa, com o Ibovespa? A gente teve lá, aqui, ó, início do ano aqui, ó, a gente teve o Ibovespa vindo aqui para baixo, ó. Tá vendo? Então, ou seja, uma correlação negativa. Se você tem juros futuros gerando agora um sinal de baixa, um topo, e confirmando isso aqui, se isso acontecer, aumenta a chance de queda e o Ibovespa aumenta a chance de ter justamente a subida que eu comentei aqui, de poder ir testar níveis de resistência e os juros futuros testar níveis de suporte ali por volta dos 10,85. Então, ficar atento aí. Nessa semana, os juros futuros abaixo dos 11,11 reforça essa expectativa positiva para o Ibovespa e negativa aqui para os juros futuros. Indo para falar aqui do S&P 500, do S&P 500 nós tivemos na semana um fechamento ainda positivo, depois de reversão de topo, cumpriu aqui a expectativa. O que é essa expectativa? Quando você tem uma reversão ali de topo, aqui foi a reversão do topo, você tinha um topo aqui, um sinal de topo para poder ter movimento de baixo, só que na semana, no candle seguinte ele já reverte. Então isso gera uma expectativa de poder ter mais duas novas máximas, duas novas máximas. Já cumpriu. Não significa dizer que já vai cair, mas já cumpriu. Então já ficou maduro para poder ter um movimento contrário, de corrigir esse movimento de subida. Qual o primeiro sinal de correção para a moeda americana? Oscilar abaixo da mínima dessa última semana, que ficou localizada aqui, registrada em
5.420, desculpe, 5.420. É isso que traria aí uma expectativa de correção da atual tendência de alta de curto a médio prazo e também de médio a longo prazo, está tudo alinhado para cima. O que muda a tendência do gráfico semanal, que seria mais de médio prazo, um retorno para baixo dos 4.953, o que gera enfraquecimento, retorno para baixo não só da média, mas dessa região de topo anterior, sinal de enfraquecimento da tendência seria o S&P abaixo dos 5.250. E olhando aqui para o gráfico diário, dá para perceber que está dentro já de um processo de correção da tendência de alta. Suporte imediato média móvel e depois esse gap aqui de alta, essa região de gap. Lembrando que se for lá buscar o gap, já vai gerar o sinal de topo no gráfico semanal. Mas de maneira geral, para mudar a tendência de alta, aqui no gráfico do diário do S&P, teria que retornar para baixo desse patamar aqui. Semanal, para mudar a tendência, reverter a tendência, tem que perder esse patamar. Diário, tem que perder esse patamar aqui, que é de 5.191. Enquanto isso não acontecer, segue, mesmo que venha um movimento de baixo, mas segue dentro de um cenário de tendência de alta. O barril do petróleo Brent fechou a semana bem. Pegando aqui, ó, deu sequência à formação de fundo, fechou acima das médias, conseguiu romper uma linha aqui, ó, que era um patamar de 2 fundos ali para trás, que virou resistência aqui, que virou resistência aqui, que deu uma respeitada em termos de resistência aqui também, e agora conseguiu fechar levemente acima. Já é um ponto positivo. Já está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, conseguiu bater na zona de suporte e se recuperar bem. E se olharmos aqui para o gráfico diário, o barril do petróleo quebrou a estrutura de baixa, quebrou a tendência de baixa, reverteu a tendência de baixa, trouxe um viés de alta. O que é esse viés de alta? É de poder cair mais fraco e gerar ali uma tendência de alta. Bateu na resistência, essa faixa aqui é uma zona de resistência para o barril do petróleo, e isso aqui seria o próximo nível. A expectativa seria cai fraco, respeita a região de média e depois gera algo aí para cima no decorrer dessa próxima semana. E essa é a expectativa. Agora, se faz algo muito relevante para baixo, gera nova mínima, fecha abaixo das médias, gera nova mínima, aí sim a gente aumenta a chance de testar esse nível aqui importante, que fica ali na faixa dos 81,70 até um patamar na casa dos 81 dólares, 81,70 a 81 dólares. E a região de desafio, de resistência, começa nos 85,11 e vai até o patamar ali de 86,17. Tá? Então, o barril do petróleo de maneira positiva aqui, falando de curto prazo, o viés de alta. O minério é que não ganhou muita força ainda. Tá? O minério, olhando para o gráfico semanal, está num ponto importante, ó. Retração de 61,8% de tudo aqui que subiu, então é um ponto importante, só que é para baixo das médias, as médias ainda alinhadas para baixo, então ainda está dentro de um cenário mais negativo. Ou seja, enquanto não conseguir confirmar um sinal de alta nessa região de suporte 61,8%, segue apontando para esse suporte aqui, que seria ali da faixa dos 98,35 a 95,40. Olhando para o gráfico diário, já tem algum indício claro de poder ganhar força ali no semanal? Não, ainda não tem. Mas ficaria atento a quê? Se fizer algo assim, ó, vem aqui, bate aqui, ou fecha abaixo desse patamar e na sequência faz um candle aqui de força, aí sim aumentaria a probabilidade de subida, porque está na região de suporte semanal, uma retração de 61,8%. A forma como vem caindo aqui agora, eu não vejo tanta força assim por enquanto, apesar de estar apontando para baixo, ó, gerou, bateu na média e não está conseguindo ficar acima da média, está gerando sinal de baixo. Então, por enquanto, lembrando, a tendência de curto prazo do minério é de baixo. Então, mantenha aí de baixo sua tendência, mas a forma como está caindo agora já é uma forma mais fraca. Por isso que eu estou mencionando que dá para ficar atento para ver se faz algo assim, aí sim aumentaria a probabilidade de subida do minério e, consequentemente, favorecendo as ações ligadas ao minério, Vale, Uzi Minas, a CSNA, CEMIG, de Gerdau, enfim, ativos aí que podem se beneficiar com a alta do minério. Mas, por enquanto, cenário mais negativo, sem nenhum sinal de alta por enquanto. Ou seja, o minério entra essa última semana com uma expectativa um pouco mais negativa ainda, enquanto o petróleo, apesar de poder ter uma correção, está dentro de uma expectativa mais positiva. O que pode favorecer
PETR4, que terminou já a semana bem, já meio que replicando ali o que aconteceu nessa última semana aí do petróleo. Nas 2 últimas semanas o petróleo subiu, o petro tinha fechado aqui embaixo, agora fechou em alta de 5,88% na semana. Superação dessas máximas aqui, ó, dessas duas máximas, a máxima dessas últimas semanas, 36,96 e depois 37,10, aumenta a chance da gente ver Petrobras buscando níveis de resistência, que aí seria um fechamento de um gap lá no gráfico diário. Mas a gente pode perceber que o gráfico diário ainda está dentro de uma tendência de baixa. Superou a máxima dessas duas últimas, as máximas que eu já comentei, aumenta a probabilidade de poder vir para reverter essa tendência. Como é que reverte essa tendência? Superar 37,94. O que seria negativo que dá para ficar atento para quem está posicionado em PTR4, falando aí principalmente no curto prazo. Se essa ação abre a semana fechando abaixo da média e gerar nova mínima, para mim isso aqui seria um sinal de pular fora do papel. Falando de operação de swing trade, operação de curto prazo, tá? O suporte mais importante está na média, primeiramente, até o fechamento completo desse gapzinho aqui de alta, que vai ficar ali nos 35,93. Abaixo disso seria essa região de antigo fundo, que pode funcionar como patamar de suporte na faixa ali dos R$ 35,70 até os R$ 35,50. Então, momento importante para PTR4, médias ainda alinhadas para baixo, no sentido de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, topo descendente em relação ao topo anterior, enfim, ainda dentro de um contexto levemente para baixo, que pelo menos enfraqueceu essa tendência de baixo quando ela retorna essa semana para cima dessa região aqui em vermelho. Ó. Isso é um ponto positivo. Enfraqueceu a tendência de baixo, mas não reverteu ainda. Então é bom ficar alerta para quem está comprado nessa ação. Eu compraria esse ativo aqui? Não. Nesse ponto, depois de 5 altas consecutivas, se aproximando muito de resistência importante, eu não compraria. Eu aguardaria um próximo movimento lateral ou de baixa para avaliar a possibilidade de buscar a compra. E até mesmo pensaria já em buscar uma venda se gerar algo semelhante que eu estou desenhando aqui, que eu já comentei também com vocês. Se ela fizer isso aqui, seria um sinal de saída para quem está comprado e abriria a possibilidade de abrir uma venda para quem está de fora da ação. Seguindo aqui para a gente falar de Vale 3, fechou o dia, a sexta-feira, com queda de 0,93%, mas a semana fechou positiva. Conseguiu fechar com alta de 0,35%, gerando sinal de fundo. Ainda eu olho um pouquinho mais para baixo, tá? Eu vejo esse movimento, a minha leitura é desse movimento, é um movimento de baixa, e tudo isso aqui que está acontecendo é um processo de correção de toda essa queda. E aí, nesse processo de correção, já voltou a fechar abaixo da média, já perdeu a mínima do candle anterior. Se na segunda-feira oscilar abaixo desse candle aqui, seria uma das alternativas de trabalhar até na venda de swing trade nessa ação. Ou o stop ficaria aqui ou aqui em cima. Tá? Preferencialmente aqui em cima, tentando pegar um movimento para perder esses 3 fundos aqui anteriores, ou seja, região de R$ 60 até os 59,36. Partindo aqui para a gente falar dos índices aqui que fecharam a semana, só um que não chegou a fechar em alta, mas setor de consumo fechou em alta de 0,74%, possibilidade de gerar um fundo ainda descendente, mas depois de uma semana aqui a gente pode pegar aqui 4 semanas de movimentação acima, aqui nós tivemos 4 para 5 semanas aqui para baixo, aqui também 4 para 5 semanas para baixo. Então, com a formação desse padrão aí de alta dos candles, chamado de martelo, a superação da máxima desse candle cria uma expectativa de recuperação, de iniciar um movimento de alta no gráfico semanal. Então, olha, dá para dar uma olhada aí no setor de consumo, ver se algum ativo está fazendo algo parecido, ou se no decorrer da semana gera um sinal de alta, um fundo ascendente, um pivô de alta, pelo gráfico diário para buscar a oportunidade de compra. Vão ter desafios importantes aqui para o setor de consumo. Esses níveis aqui, ó, fundos anteriores, mais essa região de topo, desafio importante. Mas já tem pelo menos uma luz no fim do túnel, espero que não seja um trem. Setor de energia também gerou um padrão de alta chamado de martelo. Conseguiu gerar um sinal
não confirmou ainda um fundo, mas pode ser um fundo ascendente, diferentemente do setor de consumo, que seria um fundo descendente. Qual seria o sinal mais relevante para a subida aqui do setor de energia? Fechamento da semana acima das médias, acima ali da região pelo menos de 88.020 pontos. Isso seria algo mais positivo. Mas olhando de maneira geral para o gráfico diário, o bom fechamento aqui já conseguiu fechar acima de alguns níveis de resistência. Então, eu diria que ainda assim o setor de energia, ainda comparado com outros setores, ainda continua sendo um setor um pouquinho mais forte. É importante evoluir um pouquinho mais, mas enfim, entra na semana na expectativa de confirmar um sinal de fundo aí ascendente no gráfico semanal. Dá para olhar com carinho aí no setor de energia, possíveis oportunidades. Olhando aqui para o setor financeiro, tivemos uma alta de 1,06%, lembrando que X fechou com alta de 0,27%. O setor financeiro fechou com alta de 1,06%, não confirmou o sinal de fundo também, ou seja, não quebrou a sequência de máximas descendentes no semanal. Aqui também pode montar um fundo, mas também vai ser descendente, igual o setor de consumo, se conseguir quebrar a sequência de máximas descendentes. Sinal mais importante para o setor financeiro para essa próxima semana, fechar a semana acima ali dos 12.510 pontos. Isso aqui seria um sinal realmente muito bom se fizer isso aqui, tá? O indício até de gerar um fundo, igual o Ibovespa, né? De gerar um fundo ascendente lá no gráfico mensal. Então, semana muito importante essa última semana de fechamento aí do semestre. Primeiramente, a gente monitorar esses setores podendo gerar um fundo no gráfico semanal, mesmo que boa parte deles seja fundo descendente, mas que pode terminar a semana fechando acima de níveis de resistências que reforçam a possibilidade de compra, de focar mais em compra aí de curto para médio prazo. Vamos ver se confirma isso no fechamento dessa semana em conjunto com a abertura do próximo mês. Depois disso, o setor de materiais, que já gerou o sinal de fundo, só que esse fundo é do mais fraco, né, vamos dizer assim, que perdeu muito a região do fundo ali anterior, veio muito para baixo, já gerou um sinal de fundo, ponto positivo, oscilação acima da máxima dessa última semana, que foi em 5.418, aumenta a probabilidade de ter o teste da região do fundo anterior e média móvel exponencial de 10 períodos, que é aqui que a gente olha realmente se tem um processo maior de recuperação dentro do setor. Mas já teve um sinal positivo, um sinal de alta após bater no início da região de suporte do fundo anterior do gráfico semanal. Tá? Lembrando que aqui o viés é de baixa, o cenário é de baixa, mas com uma expectativa aqui de recuperação, de correção dessa forte queda de várias semanas aqui, esse movimento longo para baixo. E por último, o setor imobiliário, que não conseguiu fechar em alta, fechou em queda de 0,35%, segue também dentro de um zigue-zague mais descendente. Deixa eu só tirar isso aqui que terminei trazendo uma ferramenta que eu não queria. Topos e fundos descendentes, sinal mais relevante aqui, fechamento ali da semana acima da região de fundo aqui, com média móvel exponencial de 10 períodos. Esse seria o sinal mais relevante. Mas o primeiro ponto é quebrar a sequência de máximas descendentes. Enquanto isso não acontecer, o setor imobiliário fica de olho aqui nesse patamar de suporte, está apontando mais para buscar os 785. Então, no primeiro momento, quem terminou a semana de forma um pouquinho mais fraca, setor imobiliário, quem terminou a semana melhor comparando com, não em termos de quanto fechou positivo, mas em termos de poder gerar um fundo ascendente, setor de energia. Quem gerou energia aí maior, já confirmando um sinal de fundo, foi o setor de materiais, apesar do contexto ser um contexto mais negativo, mas gerou um sinal de fundo. E setor financeiro e setor de consumo com uma expectativa de proporcionar um fundo ali no gráfico semanal, que pode trazer oportunidades de compra aí no decorrer desta próxima semana. É isso, espero que tenha ficado aí claro essa questão do resumo, expectativa para essa próxima semana. Ficou até um pouquinho mais longa aqui essa análise, tentando detalhar o máximo possível a minha leitura para essa próxima semana, qual o contexto que nós temos, GPS da tendência na faixa ali dos 86% ainda sobrevendido, o Ibovespa gerando a expectativa de proporcionar um fundo no semanal em cima de uma região importante de suporte. Dá para perceber que os setores também estão alinhados dessa forma, com a possibilidade de formar um fundo também no gráfico semanal, mesmo que seja descendente,
e tende a ser uma semana importante por conta de possível teste de uma zona de resistência importante para ver se qual vão ser os setores que podem entrar no mês de julho de forma melhor para poder caminhar para cima, ou se a gente vai ter o contrário, né? Até faz o sinal de fundo, mas termina a semana fechando no negativo. Isso pode acontecer também, mas juntando o GPS mais a região de suporte do Ibovespa e semestre inteiro um pouco mais para baixo, fica a expectativa de poder realmente a gente ter algo para cima. É isso, um grande abraço, uma excelente semana para você, até a próxima.